Em contato com o Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo por meio de um sólido ensino bíblico. I was striving with everything that I did, including prayer, including worship, including Bible study. The days that I didn't feel like waking up and doing my Bible reading, I felt guilty about that. I was born in 1989 in a country that used to be part of the Soviet Union. And one day when I was about 4.5 years old, my mom left to run some errands. My sister Katya and I just stayed home waiting for her, and she never returned. But because we were left alone, we were taken to an orphanage at that point, and that began the new chapter of my life as an orphan. One night, I remember laying in bed, and I thought to myself, I don't even want to start another day. At this point, I have never heard of God. I didn't know I could reach out to Him and pray. I heard the gospel message the first time when I was 10 years old, living in this orphanage, and we were called into the gym to receive a special gift. It was a shoebox filled with toys, and we heard that God loves us and that He has a plan for our lives. Just 2 years after accepting Christ, I heard that we're getting adopted to a family in Florence, South Carolina. In 2013, I got married to Stephen. Praise God for this wonderful marriage and such a supportive husband. And later on, we had Peter. That was a brand new chapter of joy in my life. Growing up in the orphanage and not knowing much about being a parent, I felt terrified as a mom, and I felt like I didn't know what I was doing. The difficulty was actually reading in the scriptures about this peace of heart that we can have, and that the Lord has given us, freedom, but I wasn't experiencing it. Yeah. I could use this the edge. That's good. Nice. Good job. That's how you do it. Yeah. I could use this the edge. Unfortunately, I had 3 miscarriages after having Peter, and that brought this distance with me and God because I didn't understand why this was happening. And I was trying my hardest to understand that He works all things together for the good, but the truth is, I was struggling, and that was the lowest point for me. I mostly just felt these things and tried to overcome on my own. So one day I got the mail, and to my surprise, there was a booklet from In Touch Ministries, and it's just the quarterly guide that I signed up for. And I could not believe my eyes when I saw the title in the center of the front page was simply Freedom. And I felt so strongly that God is with me. He is literally the one leading me to this freedom. And immediately I realized God is the one who defines me. I can do what God says I can do, and I am who God says I am. God says I am free. And if you don't have that peace, I would go to the Lord and ask Him, how can I be set free? Because that is something that you can experience every day. A seguirem em contato, ausente na festa.
Jesus era um mestre contador de histórias. Não somente isso, ele sabia exatamente quem sua audiência era. Quando olhamos para o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde o nosso texto está, vai saber que ele sabia exatamente quem estava na multidão, quem estava ouvindo e quem estava observando. Então, esse capítulo começa com essas palavras. Agora, todos os cobradores de impostos e pecadores estavam se aproximando dele para ouvi-lo. Tanto os fariseus quanto os escribas começaram a resmungar, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Então ele fala sobre o filho pródigo. Então, normalmente conhecemos essa história como a do filho pródigo, e a primeira parte é sobre isso. Mas eu quero que você veja que há um outro lado da história do filho pródigo. Conhecemos aquela história que ele decidiu que já tinha vivido o suficiente com sua família, ele queria a parte dele, daquilo que lhe era devido, e ele decidiu deixar sua casa. Ele saiu de casa e a Bíblia diz muito claramente que desperdiçou sua herança em uma vida de extravagâncias, e quando ele havia gastado tudo, uma severa fome aconteceu naquela terra, e ele empobreceu e acabou em um chiqueiro de porcos, e desejando comida de porcos. Vagens, assim chamavam. Então, olhamos para isso e então vemos como finalmente ele voltou para casa, a alegria que estava acontecendo, e pense em uma maravilhosa história de perdão que Deus demonstrou através de Jesus, através do filho pródigo. Existe toda uma outra história aqui. E essa história nós não mencionamos com muita frequência. E eu quero dizer isso logo de cara. Todos podem encontrar suas próprias vidas nesta parábola. Por exemplo, o filho pródigo, depois o pai que esperou por ele o perdoou, então tem outro filho. E esse outro filho é aquele que eu quero que olhemos particularmente hoje. Falamos sobre o filho voltando para casa, e agora que tal o outro filho? Então eu quero que você se pergunte, qual desses personagens melhor descreve você? Um pai amoroso? Um filho perdido? Ou o filho que não saiu de casa, mas permaneceu lá? Então veja por um momento. E quando eu penso nisso, eu penso em o que acontece aqui, a partir do versículo 25. Agora, o filho mais velho estava no campo. E quando ele chegou e se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então pense nisso. A festa continua. Ninguém convidou ele. Ele simplesmente entrou e descobriu que a festa estava acontecendo. O que será que está acontecendo? Então, o filho mais velho estava no campo quando ele chegou, se aproximou da casa e ouviu a música. Ele convocou um dos servos e começou a perguntar o que essas coisas poderiam ser. Então disse-lhe: seu irmão veio e seu pai matou um bezerro gordo porque ele o recebeu de volta são e salvo. Imagine o que o irmão sentiu. Mas ele ficou com raiva e não estava disposto a entrar, e seu pai saiu e começou a tentar convencê-lo. Mas sua resposta foi essa. Mas ele respondeu e disse a seu pai: veja, por tantos anos eu tenho te servido, nunca negligenciei um comando seu, e no entanto nunca me deste um cabrito sequer, para que eu pudesse celebrar com meus amigos. Que tipo de pai é você? Mas quando este teu filho veio, que devorou a sua riqueza com prostitutas. É interessante que ele não citou muitos pecados, ele apenas citou o pior. Você matou o bezerro gordo. E ele disse a ele: filho, sempre estiveste comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas veja isso, tínhamos que celebrar e nos alegrar, pois esse seu irmão estava morto, e começou a viver, e se perdeu e foi encontrado. Ponto. Portanto, o título dessa mensagem é Ausente na Festa. Agora, eu quero que você pense por um momento. Eu quero que você pense o que estava acontecendo
no coração desse homem, em sua vida, seu pensamento, quando ele chegou em casa, se sentindo como excluído ou ignorado? Bem, se meu irmão é tão importante assim, por que não me contaram isso? Então, o que eu quero que você veja é isso. É fácil criticar outras pessoas que estão vivendo em pecado, sem olharmos para nós mesmos. Muito fácil de fazer. E todos já fizemos isso. Olhamos para o pecado dos outros e pensamos como é terrível isso, e nunca paramos para pensar em como nos comparamos com isso. As próximas palavras que vou dar a você são palavras que descrevem esse filho mais velho. Primeiramente, o versículo 28 diz que ele estava com raiva. Naturalmente, ele estava com raiva. Ele foi excluído, ninguém contou a ele sobre a festa. Porque seu pai disse, nós temos que celebrar. Ele estava com raiva. Segundo lugar, estava com ciúmes. Veja o verso 29. Mas ele respondeu e disse ao pai, veja, por tantos anos eu te servi, nunca negligenciei um comando seu e, no entanto, nunca me deste um cabrito sequer, para que eu pudesse comemorar com meus amigos. Muito ciumento. 3. Ele estava muito amargurado. Ouça isso. Mas quando este teu filho, que devorou sua riqueza com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Ressentimento. Veja o 29. Mas ele respondeu e disse a seu pai, veja, por tantos anos eu tenho te servido, muito ressentido com o fato de ter sido fiel na casa e fazendo o seu trabalho e não recebendo nenhum reconhecimento. Verso 29. Rejeição. Por tantos anos eu te servi, você não fez isso por mim. Ele se sentiu rejeitado e, como resultado, rejeitou seu pai. Todas essas palavras, os versículos estão aqui. Raiva, inveja, amargura, ressentimento, rejeição e falta de perdão. Eis o que você fez. Agora olhe para mim. Muita falta de perdão em relação a isso no verso 30. Mas quando este teu filho veio e devorou tua riqueza com prostitutas, tu mataste um novilho cevado para ele. Muito desrespeitoso. Abra, por favor, no verso 30. Mas quando esse teu filho veio, que devorou sua riqueza, e observe, ele faz essas palavras muito pronunciadas. Esse teu filho, verso 29, muito acusativo. Veja, eis o que você fez. Você nunca me deu isso? Então, muito hipócrita. Eu estive com você todos esses anos, fiz tudo o que você me pediu para fazer. E então, verso 30, palavras cáusticas, mordazes e penetrantes. Mas quando esse teu filho, não meu irmão, quando esse teu filho veio, que devorou a tua riqueza com prostitutas, você matou um bezerro cevado para ele. Agora, quando você olha para as acusações dele, você entende por que se sentiu assim? E às vezes, somos propensos a ser críticos com outras pessoas quando elas pecam contra Deus de maneiras terríveis, de maneiras horríveis às vezes, e muitas vezes não paramos de pensar, e nós? Então, quero que observemos algumas lições aqui. E o que Jesus está dizendo a esses fariseus e saduceus, vocês guardam a lei. Vocês estão claramente guardando a lei, mas e quanto à sua atitude? Então, há dois chiqueiros nessa parábola. Um está em um país distante e o outro está em casa. Esse rapaz estava em um chiqueiro em casa. Ele nunca saiu de casa, mas olhe para o seu caráter. Raiva, inveja, amargura, ressentimento, rejeição, falta de perdão, desrespeito, acusativo, autojustiça e mordaz. Seu filho, eis o que você fez por ele. Você nunca fez isso por mim. Às vezes podemos nos sentir muito piedosos em relação às coisas. E o que eu quero que você faça é, ao passar por esse trecho, se examine a si mesmo. Senhor, eu tenho algo disso em minha vida.
é pecaminoso, é maligno, não tem nada a ver com retidão ou viver uma vida santa. Ouça isso. Raiva, inveja, amargura, ressentimento, rejeição, falta de perdão, desrespeito, acusação, autojustiça mordaz e penetrante. E você pensou em alguma coisa em sua vida já? Aposto. 2 chiqueiros, um deles em casa, o outro longe de casa. E o que Jesus estava dizendo é: você pode ir à sinagoga todos os sábados, mas e seu coração? E sua atitude? E sua visão dos outros? Então, pense desse jeito. Você pode estar em um chiqueiro e nem mesmo saber disso. Você vai à igreja aos domingos, ou faz coisas boas, ou dá o que quer que seja. É a condição do coração. O que eu penso? Um filho estava ciente de seu pecado, se humilhou no chiqueiro de porcos. Ele era uma vergonha para todos. Mas seu irmão, que nunca saiu de casa, que estava fielmente servindo ao seu pai, estava em outro tipo de chiqueiro de porcos. Autojustiça, então, cheio de raiva, amargura, inveja, ressentimento, rejeição, falta de perdão, desrespeito, acusativo, autojustiça, mordaz e penetrante. Então você pode perguntar, por que você continua? Por que continua trazendo isso à minha mente? Porque quero que olhemos para nós mesmos e vejamos. Algumas dessas coisas é verdade? Você não concordaria que nada disso se encaixa num seguidor de Jesus? Nada disso se encaixa numa pessoa que nasceu de novo? Acho que há muitas pessoas que vivem nesse segundo chiqueiro de porcos, sem perceberem que estão lá. Todo tipo de atitude, preconceitos, descrenças e falsas doutrinas e tudo mais, mas apenas atitudes. E se você pensar no que Jesus falou mais do que tudo, em todo o seu ensinamento, não foi necessariamente fazendo milagres ou nos dando uma declaração doutrinária sobre algo, foi sobre a atitude. Jesus sabia como ir direto ao coração, para nos ajudar a nos examinar, a entender o que está acontecendo. Então, um filho estava tão desesperado que queria se alimentar das vagens que caíam da árvore que os porcos estavam comendo, e ele tinha que competir com o porco pela vagem. O outro filho poderia sentar-se em uma refeição incrível, fisicamente, mas emocionalmente, era o veneno da falta de perdão em seu coração. Porque ele pode ter estado em casa, mas não havia unidade entre ele e seu pai. Ele pode ter feito tudo o que seu pai mandou. Mas e sobre o que ele sentiu? O que ele sentiu? Raiva, inveja, amargura, ressentimento, rejeição, falta de perdão, desrespeito, acusativo, autojustiça, imordaz e penetrante. Atitude. Então, o caminho para a liberdade de todo o chiqueiro da vida é pavimentado com o quê? Arrependimento e entregue à vontade do Pai. Admita, reconheça, confesse e volte para o Pai. Então, olho para essa passagem e lembro que Jesus disse: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vocês. Nenhum de nós somos perfeitos, nunca seremos perfeitos. E essa passagem da Escritura é tão descritiva daqueles que ficam do lado de fora e nos criticam por nossos erros e fracassos. Aqueles que experimentam a vida e a bagunçam terrivelmente têm que voltar para casa, em pedaços emocionalmente. E aqueles que são piedosos, cheios de ciúme, raiva, preconceitos, críticas e tudo mais. E o quê? Qual dos dois está em pior condição? Provavelmente, se perguntar a Jesus, qual você acha que ele vai dizer? Acredito que ele diria: o jovem que ficou em casa e aparentava estar bem estava em uma condição muito pior do que o filho que bagunçou tudo.
Estava verdadeiramente arrependido e disse: estou voltando para casa, vou consertar isso, estou voltando para casa como servo do meu pai. Eu nem mesmo mereço perdão, eu nem mesmo mereço aceitação. Jesus queria que os fariseus e saduceus entendessem. Não é sobre nosso status, nossa posição, nossa riqueza, nossa aceitação, nossos títulos. É a condição do nosso coração. Você pode viver em um lixão e ser um santo. Pode viver em um castelo e não ser digno de viver ali. Não é sobre essas coisas externas. Todos nós, em algum ponto de nossas vidas, de alguma forma, como quer que seja, todos nós pecamos contra Deus. E você pode estar sentado aqui hoje pensando: eu não sei por que eu vim essa manhã. Eu não me sinto como eu fosse digno de sentar entre um grupo de pessoas santas. Você nunca deveria sentir que é tão pecador que não pode ir à igreja. Você nunca deveria sentir que as coisas são tão ruins para você que não seria aceito se nos contasse o que você fez. Não é essa a questão. Jesus nunca rejeitou um sincero pecador arrependido. E ele estava dizendo a esses fariseus e saduceus: vocês parecem bons, mas olhem para os seus corações. Este jovem estragou tudo em um chiqueiro. E vocês estragaram tudo e vão à igreja. Ouça, cada um de nós pode se encaixar em algum lugar nessa história. Falamos sobre o filho pródigo vindo para casa. E eis o filho pródigo que ficou em casa. E você pode estar pensando: você não sabe quão ruim eu sou. Mas Deus sabe. E, ouvindo a esse verso da Escritura: porque Deus amou o mundo, todos, que Ele deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele não disse exceto, se, mas. Ele diz: volte para casa e eu te perdoo. E eu quero te convidar a pedir ao Senhor Jesus Cristo que te perdoe dos teus pecados. Não importa o quão para baixo você pensa que está, se você está impotente, sem esperança, você nunca está sem esperança. Enquanto Deus estiver presente, Ele sempre vai estar. Não está sem esperança. Peça a Ele que te perdoe, Ele vai te perdoar. Não apenas isso, Ele enviará o seu Espírito Santo para a sua vida, para te capacitar, te encorajar, te proteger, te cobrir, impulsioná-lo, fornecer tudo o que você precisa para viver uma vida consagrada e pura. Qualquer hábito que tenha, qualquer caminho que você tenha seguido na direção errada, hoje pode dar a volta, pedindo pelo seu perdão, entregando sua vida a Ele e pedindo a Ele que guie você a amigos, a igreja certa, para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e comece a crescer em sua vida cristã. Você não precisa ficar no chiqueiro. Não tem que ficar lá. Nós confessamos que todos estaríamos em um chiqueiro se não fosse a sua graça. Incrível graça que nos alcançou em nossas vidas. Lidou com nosso pecado. Pelo sangue de Jesus, nossos pecados são perdoados. E nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E temos a Ti como nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Pai, eu oro para que Tu fales com cada um de nós hoje. E que sejamos honestos para responder a pergunta: eu estou em um chiqueiro fora da Tua vontade? E é evidente que estou fora da Tua vontade? Ou estou em um chiqueiro, escondido no caminho, e ninguém sabe o que estou passando? Oro para que fale aos nossos corações, Pai. Eu oro por alguém aqui hoje, e alguém que esteja ouvindo ou assistindo, sabendo em seus corações onde estão
espiritualmente e emocionalmente. Que estejam dispostos a confessar seus pecados a Ti e reconhecer que Tu forneces graça através da cruz para nos perdoar de qualquer coisa, de tudo e de todas as coisas, para sempre. Tu disseste se confessarmos nossos pecados, o que significa que se concordarmos com você sobre eles. Tu és fiel e justo, ou seja, sempre podemos contar que fará isso, para nos perdoar de nossos pecados, e não só isso, nos purificar de toda injustiça, todo o pecado, e nos dar um novo começo. Ninguém pode saber onde nós estamos no chiqueiro, mas Deus você sabe. E assim como amaste esses 2 jovens igualmente, nós oramos que onde quer que estejamos e em qual chiqueiro estejamos, hoje nós escolhemos a dar a volta e voltar para casa. E obrigado por um novo começo. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.